Programa Doni Silva. Meus amigos, tudo bem? Aqui Doni Silva, jornalista aqui no Distrito Federal. E quero te agradecer por me acompanhar no nosso blog, donisilva.com.br, e dizer que é uma satisfação ter você conosco, sempre aqui, compartilhando esses momentos conosco, com entrevistas exclusivas, com notícias, né? E aquelas coisas que você já sabe, denúncias aqui e acolá. Gente, hoje eu tenho a grande satisfação, honra de ter aqui em nossos estúdios a ex-ministra Damares Alves, candidata ao Senado pelo Distrito Federal, é minha amiga, é irmã em Cristo, é uma pessoa querida, e há tempos eu venho falando para vocês que me seguem que, olha, calma que eu vou entrevistá-la, calma. E o momento chegou, e o dia é esse, a hora é essa. Seja muito bem-vinda, ministra. Obrigada, Antônio. Você sabe que eu estava na expectativa dessa entrevista. Sempre quis ser entrevistada pelo meu amigo Doni, né? Obrigado. Obrigada por essa oportunidade. A casa é sua, viu, ministra? A casa é sua. E, gente, eu tenho muito carinho por ela. Aliás, ministra, a minha família, as minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas e 2 meninos. Todos te amam. Eu tenho uma filha que ela faz medicina, e ela fala, pai, a Damares parece uma tia para mim, uma pessoa querida, assim, tudo que ela fala eu compartilho, eu curto, eu falo. Aí eu tenho uma outra de 14, papai, olha, Damares, eu preciso tirar uma foto com ela e tal, aquela loucura toda. E é interessante, ministra, porque o seu nome, hoje ele é visto por todas as famílias e por todas as idades. É comum a gente ver crianças se abraçando na rua, adolescentes, jovens, idosos. A senhora conseguiu, né? O pessoal até chama aqui, a Damares é o Bolsonaro de Sagres. Né? Falam isso. Falam isso. E como é que aconteceu isso, ministra? Doni, no meio evangélico, eu já tinha essa popularidade toda, você sabe. Sim. Eu te acompanho há mais de 13 anos, Obrigado. Seu trabalho, e você sabe essa minha trajetória. E com o advento do YouTube e as redes sociais, eu fiquei muito conhecida no meio evangélico. E eu falo muito com essa galera mais jovem, com esses meninos. Eu fui pastora de adolescentes muitos anos, né? E aí, quando eu me torno ministra, eu fico conhecida. E aí, o jeito de falar, de me dirigir a eles, né? E, na verdade, Doni, o Brasil estava precisando que alguém falasse algumas verdades. Concordo. Com doçura, mas com firmeza. Inclusive, agora na campanha, o meu marqueteiro queria vender a imagem da vovozinha do Chapeuzinho Vermelho. Eu sou uma pré-idosa, né? Por favor. Aí eu disse assim para ele, epa, para. Na história do Chapeuzinho Vermelho, eu sou o caçador. Eu não sou a vovozinha, eu quero pegar o lobo mau. Exato. E é isso. Sou uma mãe que sabe usar a ternura, a firmeza, a serenidade, mas que se torna uma leoa quando tocam nos meus filhos, na minha criança, na minha filha. Então, essa é Damares. Saio dos bastidores, venho para esse momento com Bolsonaro, mandar alguns recados, mas não foi só mandar recado, foi fazer mesmo. Construir políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares. O Brasil é família, Doni. Concordo. O que você sempre disse no passado, ninguém tolerava mais o ataque à família. Quantas coisas você denunciou no seu blog de ataque à família, de erotização de criança, legalização das drogas, incentivo à pedofilia. Sim, você lembra? Sim. Então, assim, o Brasil cansou disso tudo. E eu venho como essa mãezona que brigou por tudo isso. Ministro, o Brasil, eu creio que com a eleição de Bolsonaro, o Brasil se descobriu que é de direita, que é cristão, que é família. E o exemplo maior foi o que nós vimos agora no 7 de setembro, que, novamente, as famílias de boa índole, os trabalhadores, crianças, jovens, foram às ruas sem pornografia, sem violência, foram manifestar lindo, amor, né? à pátria. O Brasil inteiro foi lindo, né? Sem drogas. Sem drogas. Agora, em outras épocas, você viu que um mar vermelho na esplanada dos ministérios. Então, se cultuava um partido comunista, que eu odeio comunismo. Aliás, comunista, se você é comunista, você tem que ser liberto, tá? Porque ser comunista é a pior coisa do mundo. Aliás, se comunismo fosse bom,
os comunistas brasileiros saíram morando em Cuba, Venezuela, etc. Né? Então, essa raça tem que aprender que comunismo não faz bem, não. Protestos que atentavam, Doni, é bom a gente lembrar isso, Sim. contra os direitos das crianças e dos adolescentes. Quantos protestos a gente viu que eles tiravam a roupa no meio da rua Sim. e introduziam um crucifixo na vagina, Sim. no ânus, e as crianças passando na rua, as crianças vendo aquilo. Quantos protestos que eles apelaram para a pornografia. Sim. Então, assim, nos protestos, nesses manifestos nossos de direita, a criança pode ir, o vovô pode ir, a vovó pode ir. De verde, amarelo, Verde, tão amarelo. bonitinho. É todo mundo dançando, brincando, se divertindo. E, inclusive, como ministra da Criança, eu estava me preparando agora para a gente fazer aí uma recomendação ao Ministério Público que nos protestos de esquerda, as crianças fossem protegidas. Que a gente não aceitasse mais os absurdos que faziam em praça pública em nome de protestos. Ministra, enquanto a senhora esteve lá no Ministério dos Direitos Humanos, o que a senhora viu de atentado contra as nossas crianças? Tudo, Tony, tudo. E eu vou regionalizar aqui para o favor. DF, né? É bom que as pessoas lembrem que eu moro há 24 anos em Brasília. Eu sou daqui. Sim. Tem muita gente perguntando por que você é candidata em Brasília? Porque é É daqui, aqui gente, que ó. eu sou daqui. Não sei se você lembra, Doni, que 6 estados me queriam candidata a Sim, senadora. Mas eu quero dizer que não era a Damares, Doni. Deixa eu explicar. Não é a Damares que eles queriam. Eles queriam as pautas. Ah, tá. E eu, na verdade, eu tinha o rosto dessas pautas. Então, quando a Amapá me queria, o Amapá queria a pauta contra a corrupção. Quem era? Era a Damares. Quando o Sergipe me queria, era a pauta para proteger criança. Quem era? Era a Damares. Então, não é Damares. O Brasil queria as pautas que Damares e Bolsonaro defendem. E quando eu cheguei no Ministério, você conhece a minha luta em defesa das crianças. Eu faço essa luta há 40 anos. Eu tenho 58 anos. Não parece rostinho de criança aqui, né? Mas eu já faço há mais de 40 anos. Na verdade, eu começo em sala de aula aos 12 anos de idade. E eu sempre soube de todos os ataques às crianças. Mas quando eu cheguei no Ministério, Dona, eu tive acesso aos relatórios do Disque 100. E eu tive coragem de abrir as gavetas e mostrar para o Brasil. Meu Deus. Eu vi de tudo, Doni. Vocês viram comigo crianças amarradas dentro de barril. Vocês viram crianças torturadas, sacrificadas, machucadas. Vocês viram de tudo. Mas eu confesso para você que eu não sabia que tinha explodido nos últimos 7 anos com aquela intensidade o estupro de recém-nascidos. Jesus amado. E aí, Doni, lá no nosso Disque 100, a gente tem denúncias de crianças de 8 dias. Meu Deus. Mas tem uma imagem que chegou para mim, Doni, porque chegou direto no meu celular. Porque as pessoas, elas mandam denúncia no meu Instagram, no meu Facebook. Sim, Tanto é que eu tenho um anúncio no meu Instagram, que as pessoas procurem o Disque 100, não a mim. Porque são tantas mensagens que chegam, e se eu não ver uma mensagem, eu posso negligenciar, eu posso colocar a vida de uma criança em risco. Então, verdade. o canal oficial é o Disque 100. Mas uma pessoa achou meu celular e mandou uma imagem. Eu tive que assistir, porque quando chega, você abre. A criança tinha 29 dias. Meu Deus do céu. Era um ato de sexo anal com uma criança de 29 dias. Não queira ver o que eu vi, não queira saber o que a gente sabe. E aí eu comecei a falar com o Brasil. Gente, tem estupro de recém-nascidos. E detalhe... Até então ninguém falava nisso. Não falava. Dona, e detalhe, quando a gente descobre que tem dinheiro envolvido. Nós já chegamos a encontrar vídeos de estupro de recém-nascido custando entre 50 e 100 mil reais. Nós entramos no submundo da internet, na Deep Web, na Dark Web, nós encontramos fóruns de debate com o seguinte nome, Anal com Bebês. Meu Deus Em do céu. português e alguns em espanhol, o que mostra que é aqui nessa região. Entendeu? Doni, a gente viu pais trocando mensagens um com o outro. Porque onde está o recém-nascido, Doni? O recém-nascido não está na creche. O recém-nascido não está na escola. Exato. Ou ele está no hospital ou ele está em casa. E a gente viu Doni, tem uma mensagem que a Polícia Federal interceptou, que a mulher não tinha tido bebê ainda. E o marido dizia assim, ela ainda está grávida, mas eu olho para a barriga e faço planos. Meu Deus Ele já do céu. estava desejando o bebê
na barriga da mãe. Então, Doni, eu denunciei isso e fui para cima para pegar todos eles. Mas me diga uma coisa, Tony. Quem paga R$50.000 num vídeo desse? Meu Deus. São poderosos. Sim, sim, São sim. pessoas com muita grana. Exatamente. Aí eu descubro, Doni, que nós estamos alimentando a indústria pornográfica do mundo todo. Então, nós somos o maior produtor de imagens com pornografia infantil. Sim, sim, sim. Então, quer dizer, tarados do mundo inteiro se alimentam com imagens de nossas crianças. Alguém tem que frear isso. Mas Alguém tem que dar um basta nisso. Pois é, mas, ministra, quando a senhora descobriu isso, então, quer dizer que já vinha ocorrendo isso há Já, tempo, há uns 7 anos. só que sendo negligenciado pelo próprio Ministério. O que aconteceu? A Pelos ex-ocupantes. política do governo passado, de esquerda, nessa área era enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes. E como é que eles faziam? Caminhões, estradas, eles faziam naqueles pontos de prostituição. Mas o abuso, ele é diferente da exploração. Sim, sim. Porque tem abuso que às vezes não envolve dinheiro. É. O abuso acontece o tempo todo. A exploração, às vezes, é feita pelo cafetão, pela cafetina, Isso. pelo dono do bordel, pelo dono do posto de gasolina, o dono do hotel. Ali tem uma exploração. E isso o Brasil estava enfrentando. Mas o abuso do dia a dia, de toda hora, de todo instante. Então, eu venho com um outro discurso. Eu vou continuar enfrentando a exploração, mas eu quero atacar o abuso sexual. E aí, Dona, eu tenho uma notícia triste para te dar. 1 a cada 4 meninas pode ser abusada sexualmente no Brasil até os 18 anos de idade. Meu Deus do céu. Somos milhões, Dona. Somos milhões de meninas que passaram por essa agressão, por essa violência sexual. Aqui no DF, Dona, deixa eu regionalizar, que as pessoas falam, sua pauta são muito nacionais. Eu quero lembrar que a senadora, ela decide pela nação também. Isso. Ninguém vai pensar que vai eleger um senador, uma senadora, para decidir só pelo DF. As decisões do Senado são as decisões para a federação, para a república. Isso. Então, aqui no DF, Dona, quando eu faço o recorte, em 2021, nós temos 526 boletins de ocorrência. 526 boletins de ocorrência de estupro de crianças com menos de 14 anos no DF. Aí eu quero te lembrar o seguinte, menos de 10% dos casos chegam na delegacia. Então, vamos multiplicar isso? Então, em 2021, mais de 5.000 crianças foram abusadas, estupradas no DF. É muito, Doni. Doni, nós prendemos Demais. um servidor... Foi preso um servidor do Senado. Eu lembro dessa história. Um servidor... Agora, 4 meses, gente. Um servidor do Senado que ganhava um alto salário. Ele foi preso, Doni, com 2.000 vídeos de estupro de crianças e bebês no celular dele. E sabe por que eu fiquei indignado com essa história? Porque a imprensa não deu o nome do vagabundo. Não deu. E a minha indignação é um pouquinho maior, Doni. Ele chegou na delegacia, pagou uma fiança de 15 mil e foi para casa. E sabe por que ele foi para casa? Porque entenderam que ele não oferecia risco à sociedade, porque os vídeos eram para prazer pessoal. Doni, para ele ter 2.000 vídeos de estupro de crianças aqui no DF, gente, eu não estou falando de um caso em São Paulo, no Sul, estou falando de um servidor do Senado, aqui no DF. Para ele ter 2.000 vídeos, Doni, vamos supor que alguns vídeos fossem com a mesma criança, em dias diferentes, Sim. posições diferentes. Mas, no mínimo, 1.000 crianças foram estupradas para ele ter 2.000 vídeos. E esse cara não oferece risco à sociedade. Enquanto, Doni, tiver demanda, vai ter oferta. Eu tenho que acabar com essa demanda. Esse cara é a demanda, Doni. E é por isso que nós precisamos ter pessoas como a senhora no Senado para iniciar essa luta e ir até o fim. Sim. Nós temos que mudar as leis, tem que mudar as regras. Não pode facilitar a vida de Não, pedófilo, não Doni, pode não. facilitar a vida de bandido, não, ué. E um medo deles, sabe, Doni? Porque eles têm medo de mim. É que eu vou pegar todos eles. E vai. Doni, eu vou pegar todos. Claro que eu quero estar como senadora, Sim. porque aí eu quero mudar a lei, eu quero mudar o marco legal. E como senadora, tem uma outra luta que eu quero fazer. Eu quero dinheiro do orçamento da União para isso, Doni. Eu quero mais recurso para a infância. Alguém vai ter que bater o pé, Doni, e falar de investimento na infância. Os cabras que estão lá, não quero falar sobre isso, não. Não, porque eles não. querem continuar no poder e investir na criança não dá voto. Doni, deixa eu contar uma coisa para ti. Você que acompanha a política. Na Câmara e no Senado, nós temos comissão para tudo, Doni. Nós temos comissão da Amazônia, de segurança, da mulher, educação, finanças, seguridade. Tem comissão de tudo.
não tem uma comissão da infância, nem na Câmara e nem no Senado. Aí tu fala assim, Damares, você está exagerando, porque as pautas da criança são discutidas na Comissão de Seguridade Social e Família. Ok, eu estava lá. Você sabia que tem projeto de lei para proteger criança tramitando há 20 anos? Na hora de priorizar uma votação na comissão, Doni, eles vão priorizar quem está gritando mais alto. Eles vão priorizar quem tem uma representatividade. Criança não tem sindicato, Doni. Exatamente. Criança não tem Associação Nacional das Crianças. Criança não faz greve. Criança não vota. Então, Doni, eu quero ir para o Senado. E juro para você, eu quero começar mudando o regimento interno do Senado. Vai ter uma comissão permanente da infância. Na sequência, Doni, a reforma do Código Penal. Nosso Código Penal é de 1940. Senador, como ministra, eu saí no Brasil prendendo esses cabras para prender de manhã e soltar de tarde. Não dou conta. Olha só, um exemplo só. A Câmara aprovou lá atrás, 7 anos atrás, a redução da maioridade penal. Há 7 anos está engavetado no Senado. Doni, a reforma do Código Penal tem um projeto no Senado de 2012. Está na gaveta dos senadores. Eu vou dizer mais, Doni. Tem um projeto de lei de 2007. Na Câmara ele tinha o número 1057/2007, que fui eu que escrevi, que é para salvar crianças indígenas que vão ser sacrificadas. Sim. Ele só foi aprovado em 2015 na Câmara. Ele está no Senado, 119/2015, na gaveta dos senadores. Um projeto para salvar a vida de criança indígena. Aí eu pergunto, vou para o relator, vou para a comissão, vou para o presidente do Senado, aprove essa lei para que eu, como ministra, tenha uma lei me dando respaldo, porque a antropologia fala que eu não posso salvar essas crianças porque é cultura. Mas se eu tiver uma lei, não sou acusada de ilegalidade. Exato. Sabe o que eles falam? Não há clima político. Clima político na tua casa, seus vagabundos. Vocês têm que prestar atenção. Esse Senado para que serve o Senado Federal, gente? Cá entre nós. Doni, nos últimos 30, 40 anos, para que serve? Para que tem servido o Senado Essa última Federal? Legislatura, Doni, nós encontramos um Senado sem produção. Um Senado, um Senado que os que tentaram fazer não conseguiram, tá? Nós encontramos um Senado que foi palco de intriga. O que foi aquela CPI da Covid? Um circo. Não. Okay. Não foi circo, não fale circo. Eu defendo os povos sim. Palhaço não rouba a verba pública. Exatamente. Palhaço não mente. Tá vendo? Palhaço nos alegra. Eu não vou comparar aquilo com circo. Aquilo era um palco de horror. Aquilo foi para assustar a população brasileira. Foi a coisa mais ridícula que a gente já viu. O que mudou aquilo? Quantas vidas eles salvaram com aquela não posso falar palhaçada. Com aquele horror. Quantas vidas eles salvaram com aquilo? E aí, Doni, a gente vê um jogo de intriga, de poder. Quer ver, Doni? Em todo respeito a ele. Você sabia que Jader Barbalho ainda é senador? Ainda é? Sim. Você vê ele no Senado? Você vê ele na plenária? Não. Por onde ele anda? Tem um monte de senador que você não sabe onde estão. Tem senadores que nem colocam os pés em Brasília. Então, assim, Doni, nós vamos precisar, filho, repensar essa casa. Eu quero ir lá para fazer aquele povo trabalhar. Doni, eu sei como aquela casa funciona. Eu trabalhei 20 anos na Câmara e no Senado. Eu conheço o regimento interno. Eu sei até onde aquela casa pode ir. Eu sei. Mas quem está lá hoje não está fazendo nada pelo Brasil. Hoje as nossas crianças, pelo que a senhora está falando aqui, relatou aqui, estão desprotegidas. Né? É igual eu citei um dia desse no blog, eu contei a história de um deputado federal aqui de Brasília, que ele faz parte da Comissão de Educação da Câmara. Só que, recentemente, o cara foi flagrado fazendo sexo na rua, no centro de Brasília, com um mendigo. Aí ele alegou o seguinte, não, eu estou passando por uns problemas aí, psiquiátricos e tal. Meu amigo, se você está com um problema mental, você tem que... A primeira coisa é ter saído da Comissão de Educação. Você não tem moral nenhuma. E você que é de Brasília, você sabe de quem eu estou falando. É de um partido aí meio verde, meio esquisito aí. O que eu quero dizer? Pessoas que deveriam defender
e dar exemplo não dão. A gente tem que lembrar, Dona, todo mundo fala assim, eu não vou mandar um corrupto para a Câmara e para o Senado. Mas a gente também não pode mandar pessoas doentes para lá. Exatamente. Pessoas emocionalmente instáveis, pessoas emocionalmente fragilizadas. Nós temos muitos parlamentares lá dentro, Doni, que são pessoas doentes emocionalmente. Doentes, e que não têm coragem e que são covardes. Então, assim, outra coisa também, serenidade e maturidade, Doni. Tá? O mais importante. Aquela casa, quando a gente fala Senado, Doni, a gente vem da palavra sênior, vem da palavra sábios. Eram os mais idosos que ocupavam esse espaço. Tanto que a tradição permanece. Tem uma idade limite para ser candidato a senador. Você sabe disso. É lá que estão ex-presidente da República. Foi a casa de Rui Barbosa. Então, o Senado, ele é serenidade, sabedoria. Então, a gente tem que mandar para lá pessoas emocionalmente estáveis, Concordo. pessoas maduras, pessoas com conhecimento. Não é porque é amigo de fulano, parente de ciclano, que a gente tem que eleger como senador. Gente, vocês estão acompanhando aqui a entrevista com a nossa querida Damares Alves, ex-ministra e candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal. E, ministra, recentemente o seu nome fez assim, subiu nas pesquisas. E ao subir nas pesquisas, começaram os ataques. Sim. Como a senhora vê esses ataques neste momento, há 18 dias da eleição? Doni, dolorosos, tá? Porque eu prego uma nova política. Eu estava nesse processo, fui retirada do processo, você sabe bem, e agora eu voltei. Então, eu só tenho 3 semanas de campanha. Na prática, 3 semanas de campanha. E eu empato. No momento em que eu empato com a primeira colocada, começam os ataques, porque é dessa forma que o submundo da política brasiliense age e funciona. Vamos assassinar a reputação. Então, Doni, e eu vejo muita gente boa no DF que não entra no processo político com medo disso, especialmente mulheres. Veja só, Verdade. Celina Leão foi atacada. A própria concorrente lá, minha, foi atacada. Agora eu. Agora, assim, eu fico preocupada. Gente, eu sou uma senhorinha. Eu não pareço, mas eu sou uma pré-idosa. Uma mulher que a vida inteira tem uma história, uma vida transparente. Ser atacada. Doni, eu sei que esse programa vai ser passado num horário um pouquinho mais tarde, eu posso falar, não tem classificação indicativa. Deixa eu dizer uma coisa pra ti. Eles me chamaram de prostituta velha. Meu Deus do céu. E chamaram de vadia. A palavra mais light foi vadia. Eu não vou falar as outras. Jesus amado. Só porque eu empatei na pesquisa. Então, esse submundo é ridículo, vil, que é a política brasiliense. Isso tem que acabar, Doni. Chega, e se né? eles acham que vão me intimidar, não. Eu vou ser. Talvez eu venha ser a pioneira para desbaratinar tudo isso, limpar isso. Brasília não pode ter caciques. Brasília não pode ter donos, Doni. Concordo. Não pode. Isso aqui, o que é uma democracia, Doni? Democracia é a alternância de poderes. Isso é um dos pilares da democracia. Ora tem um grupo no poder, ora tem outro. E isso é saudável para a democracia. Mas tem grupos que não querem deixar o poder. Eles estão fazendo um atentado contra a democracia. Então, porque eu não sou de grupo nenhum e eu quero ser senadora, porque eu sei que eu posso colaborar muito com o DF e com o Brasil, e eu sei que eu vou colaborar muito com o meu presidente da República e com o governador eleito. Seja qual for o governador eleito. Então, deixa eu dizer uma coisa para ti, Doni. Aí eu não posso, porque eu vou desbancar caciques. Mas eu vou agora enfrentar. Eu não vou acusar, Doni, mas eu vou me defender. E se alguém se sentir ofendido nas minhas defesas, não provoque. E eu quero dizer para todas as mulheres que estão me assistindo, não tenham medo do processo eleitoral. Doni, nós aprovamos o ano passado uma lei chamada Violência Política contra a Mulher. Sim, sim. Essa lei vai ser para valer. Eu estou buscando, eu vou processar todo mundo com base nesse crime. É crime. E vou dizer uma coisa, não é crime só contra a candidata, é contra a mulher que está no processo. Se uma assessora minha, se alguém que está na minha equipe sofreu uma violência política, é crime. E eu vou usar esse dispositivo, Doni. Preste bem atenção.
Recentemente em Brasília nós vimos um caso desse, envolvendo a deputada Paula Belmonte. Ela sofreu, entendeu? Um ataque político frontal. Eu quero até mandar um abraço para Por minha favor. amiga Paulinha Belmonte. Sim. Estamos juntas, tá? Muito Paulinha me escolheu aí para ser a senadora dela. Paulinha é uma desses parlamentares, Doni, que foi voz perdida no deserto. É verdade. Paula fez um trabalho pela infância na Câmara. O que me uniu a Paula Belmonte foi Foi a pauta. o que ela fez pelas crianças. Ela foi a defensora da primeira infância. O que essa menina fez pelas crianças. E eram motivações muito fortes do coração dela. Sim, sim, então, sim. assim, eu quero muito bem a Paulinha Belmonte. E ela foi eleita agora, melhor parlamentar, né? Sim, Paulinha. Um abraço, DF. Paulinha. Um abraço. Ministra, nós conversamos até agora, né, sobre o seu trabalho, sua vida, as suas ideias, seu propósito. E antes de passarmos para um outro assunto aqui, que eu quero chamar a sua atenção, é que daqui a pouco nós vamos falar aqui sobre uma denúncia. Eu vou fazer uma denúncia aqui ao vivo, aqui durante essa entrevista. Você não saia daí, aguenta só mais um pouquinho. Nem a senadora Damares está sabendo, ninguém está sabendo, e vocês todos vão saber daqui a pouquinho, só um minutinho. Mas, ministra, Brasília é conhecida por ter senadores omissos, fracos. E o mais fraco foi o senador, e eu posso falar isso, que eu nasci aqui há 56 anos, eu conheço bem aqui também, o Cristóvão Buarque, que o povo se cansou dele. E a gente tem visto que o eleitor brasiliense se cansou da esquerda, está cansado de outros nomes, e o fato da senhora crescer nas pesquisas em 3 semanas de campanha revela que o eleitor brasiliense quer renovar o Senado. Uhum. Por quê? Porque o eleitor, gente, ao contrário do que vem ocorrendo no judiciário, que vem passando a mão na cabeça de muita gente, o eleitor sabe quem é corrupto e não vota em corrupto. O eleitor brasiliense, aliás, o brasileiro, não vota em ladrão. Não adianta colocar em primeiro lugar nas pesquisas, porque a realidade das ruas é outra. A realidade não condiz com a pesquisa que coloca um ladrão na frente. Então, essa eleição, eu vejo o seu nome muito forte em Brasília para o Senado Federal. Ah, mas tem aquela pessoa casada com aquele corrupto. Problema deles. O fato é que o nome de Damares hoje incomoda muita gente. E por essa razão vieram esses ataques recentes à sua honra, ao seu nome, ao seu projeto. Mas Damares Alves, hoje eleita, o que ela vai fazer no dia seguinte, assumindo o mandato? Tá, deixa eu antes falar do ex-senador Cristóvão. Pois não. O tiro no pé dele, assim, quando ele se assassina politicamente, se dá quando ele deu o voto favorável à legalização da maconha. Ah, sim. Tá? Nós temos que lembrar desse episódio. Boa lembrança, boa Deixa eu lembrança. dizer uma senador. coisa para ti, Doni. Nós temos um instrumento perigoso na Câmara e no Senado. Que foi um instrumento criado para fortalecimento da participação popular na área legislativa, mas ele é perigoso quando manipulado. Existe, além dos projetos de lei, existem as indicações. O que é isso? Você ou uma associação pode fazer uma indicação de uma lei. Essa indicação vai para uma comissão na Câmara e no Senado chamado participação legislativa. Então, o que acontece? As pessoas montam um grupo. Quando o senador não quer ele apresentar a proposta, quando o deputado não quer se queimar, aí pega um grupo de apoiadores, entram com a indicação e ele vai ser relator. Não fui eu, foi a sociedade que mandou. E o senador Cristóvão, ele fez isso. Ele foi relator de uma indicação que chegou no Senado e que a gente percebeu depois que eram grupos muito próximos a ele. E essa indicação era para legalizar a maconha dita medicinal. Só que a gente flagra, naquela época, nós tínhamos hangout, lembra? A gente flagra aquele grupo no hangout, dizendo o seguinte, tá tudo combinado com Cristóvão. Ele vai dar o voto favorável
para maconha medicinal e nós já temos milhares de médicos que vão prescrever e nós vamos ter a legalização das drogas desse jeito. Meu Deus Foi do aquele céu. hangout que derrubou e nós fomos para o enfrentamento. Então, assim, a sociedade não quer legalizar droga, não, De filho. jeito algum. A sociedade quer enfrentamento ao crime organizado. A esquerda tem que entender que suas pautas estão superadas. Basta assistir os telejornais matutinos ou vespertinos para ver quantos jovens, quantos homens matam avós, pai, mãe, irmãos por causa de drogas. E Doni, tem uma outra coisa. Sabe que hora e que dia acontecia os debates sobre essa indicação popular? Ah, Era segunda-feira de manhã, que não tinha nenhum senador. nem Como mosca ele, no Senado, como ele gente. mora aqui, ele fazia o debate de manhã, que não aparecia nenhum senador para contestar. Então, eu estava lá como assessor. Olha a importância de termos assessores muito preparados. Verdade. Eu estava lá. E a gente fez o enfrentamento e a gente derrubou a proposta. Ali, Cristóvão se assassina politicamente. Porque os pais do DF não querem legalizar a maconha e a droga. Eles querem mais comunidades terapêuticas para recuperar os seus filhos que já estão viciados. Matou a charada, é isso? Tá? Então, assim, essas pautas de legalização das drogas, diminuição da idade do consentimento sexual, erotização de crianças, Isso. o povo não quer saber disso. O povo quer proteção de família. Exatamente. Então, esse é o seu primeiro papel lá. Chegando lá, meu Defender. primeiro dia, eu vou apresentar a reforma do Código Penal. Excelente, Tá? excelente. Porque o nosso Urgente. Código Penal ele é de 1940. O projeto que está lá para reformar é de 2012, sentaram em cima. Se eu não conseguir recuperar esse projeto, eu vou apresentar um outro texto para a gente fazer a reforma imediata do Código Penal. Se eu tivesse um Código Penal reformado, esse cabra aqui, servidor do Senado, estava preso hoje. Meu Deus Que do pegamos céu. com 2.000 vídeos de abuso de criança. Então, o que eu quero te falar, Dona, eu vou fazer minha primeira ação. O Senado abre dia 2 de fevereiro de manhã. Eu vou estar lá, 8 horas da manhã, protocolando a reforma do Código Penal. E, claro, Excelente. outras iniciativas. E queria te fazer um desafio, Doni. Vamos lá. Porque Bora. não adianta só eleger um presidente, uma senadora, um deputado federal. Nós precisamos, aqui no DF, ter o nosso deputado distrital lá embaixo. Sim, sim, E o nosso federal também na Câmara. sim. Eu queria te fazer um convite. Pois não. E eu só faço a quem eu sei que é muito corajoso. Eu queria, no meu gabinete de senadora, ter uma sala que vai ser uma central de acompanhamento de todas as licitações, contratos, pregões, chamamentos públicos e políticas públicas. Excelente. Eu quero assessores técnicos que vão acompanhar 24 horas por dia a aplicação do recurso público. Eu quero isso no meu gabinete, mas eu queria que no seu gabinete você poderá ter a mesma central Sim. para a gente fazer isso junto. Podemos combinar? Combinado. Desafio aceito? Sim. Vamos fazer uma liga contra a corrupção de verdade aqui? Está feita a partir deste instante. Então tá bom, nós vamos banir a corrupção. Nós temos que começar por um lugar no Brasil. Bolsonaro Começar por lutou Brasília. muito. Por que não o DF? Pronto. Por que o DF não pode ser o lugar corrupção zero? Corrupção zero, beleza? Fechado. Olha aqui quem está nos acompanhando. O que nós estamos falando aqui, a gente não vinha aqui mentir, tá? Nós somos dois senhores com uma história, com família, com uma trajetória. Eu e Doni vamos formar a Liga de Enfrentamento à Corrupção no DF e no Brasil, porque eu vou acompanhar o que acontece em outros estados também. Fechado, fechado. Então, gente, preste bem atenção. Tá vindo aí a Liga contra a Corrupção. Ficou bom esse nome, né? Pô, a Liga da Vamos até Justiça. fazer uma camisa. contra a Tchau, Corrupção. Vamos A fazer? Liga contra a Corrupção. Fechado. Bora! Bora! Vamos deixar isso para as próximas gerações, Doni. Vamos. Juntos. Vamos. Eita, que os corruptos vão tremer hoje. Tem gente que não vai dormir hoje, Corruptos, Doni. tremei. Corruptos, fujam de Brasília. Damares e Doni estão chegando. Estamos chegando. Gente, é o seguinte. Ministra, eu recebi um áudio. Para quem me acompanha, sabe que eu recebo denúncias diariamente. Onde tem um servidor público responsável, honesto, eu tenho alguém olhando. Onde tem uma pessoa justa, trabalhadora e honesta, eu tenho alguém vigiando. Então as pessoas me mandam informações, denúncias. Doni, olha aquilo, olha isso e aquilo outro. Mas me chegou um áudio aqui extremamente grave e eu vou colocá-lo aqui agora com exclusividade para que a senhora ouça e para que as autoridades competentes tomem as devidas providências, porque por trás desse áudio eu creio que
possa existir uma grande orquestração contra bolsonaristas, contra o pessoal de direita, contra candidatos da direita. Aqui no DF? Aqui no DF, essa denúncia é aqui do DF, tá? Mas a gente não sabe o que está acontecendo em outros lugares, né? Em todo caso, a história é a seguinte: um candidato ao Senado, aqui pelo Distrito Federal, ele ligou para um candidato a deputado federal e nessa ligação ele fala mais ou menos o seguinte: ó, eu tive que entrar lá no TRE, mas não é nada contra você não, é que eu precisava de uma desculpa para colocar o nome da Damares numa situação para que eles possam investigá-la e etc, etc. Gente, vocês vão ouvir o áudio agora, é de arrepiar. É uma armação contra mim. Uma armação contra a senhora. Tá? Aqui a denúncia é uma armação orquestrada por um grupo, liderado por um candidato ao Senado aqui no DF. E eu vou dar os nomes aos bois. Mas primeiro vamos ouvir o áudio e na sequência eu vou dizer quem está no áudio. Olha que beleza. E como é que estão as coisas? Meu coronel, amigo, tudo bem? Tudo bom, senador? Como é que tá? Desculpa, não é falta de atenção não, foi falta de tempo mesmo. Eu imagino que a correria esteja grande. Meu nobre, deixa eu lhe perguntar. O senhor entrou com uma ação contra mim por infidelidade partidária, foi? Não. Como é que foi? De jeito nenhum, quem te falou isso? Não, quem falou foi o advogado que tinha uma ação contra mim por infidelidade partidária. Negativo, eu não faria jamais. Pois é, Meu problema é outro. Meu problema é outro, eu tinha que criar um fato. Deixa eu parar aqui. Eu tinha que criar um fato em razão da Damares. Meu alvo é a Damares. E eu tive lá o pessoal ali do TRE, são meus camaradas, meus amigos. E como eu não tenho meios de investigar a Damares, eles me pediram que desse um pontapézinho para que eles pudessem ir um pouco mais profundo para ver se pega a Damares. Entendi. E aí, eu não tenho acesso, por exemplo, a investigações de conta de contas que o TRE tem, a pessoa que faz a análise das contas eleitorais, já é uma fonte preciosa. O pessoal que tem acesso às informações do COAF, eu não tenho nada disso. Então ali é o seguinte, é para pegar Damares. E eu não fiz nenhuma ação. Então o que eu fiz foi pedir, isso aí é bobagem, absoluta bobagem, que tirasse da rede a sua propaganda, porque ela tem realmente uma fidelidade partidária, que, aliás, bem prejudicial a mim. A minha propaganda, desembargador, a minha propaganda. O senhor pediu que tire. Eu não entendi. O senhor É só tirar da rede. Veja bem, é só tirar da rede, da sua rede. O pedido meu é só esse, tirar da sua rede aquela propaganda sua com a Damares. Ah, entendi. Não, então o senhor fez uma ação, foi contra mim. Então o senhor fez uma ação, foi contra mim, ué. Não. Como não, desembargador? O senhor fez uma ação contra mim. Não é uma ação. Não é uma ação. É apenas um pedido para que aquela propaganda não seja veiculada. E ela realmente não pode ser veiculada porque ali tem um problema seu, de fidelidade partidária, que me prejudica. Não, então o senhor fez uma ação. O senhor está dizendo que não fez, mas o senhor fez uma ação contra mim por infidelidade partidária, sim, senhor, senador. Não é ação, Charles. Ação, se fosse um processo que eu pedisse a condenação de você em alguma coisa. Não pedi nada, não. O único pedido que eu fiz foi, olha, suspenda essa propaganda, que ela é prejudicial. Realmente ela é prejudicial. Então, da mesma forma que você pode estar entendendo que isso seja prejudicial, você também é prejudicial à propaganda que você fez contra mim. Tá, deixa eu lhe falar, senador, eu nunca vi o senhor pedir voto para mim. A Damares tem pedido, então eu não vou tirar, tá certo? Estou lhe comunicando que eu não vou tirar a propaganda, tá? Primeiro, pela minha lealdade ao Bolsonaro, que o senhor sabe que é incondicional, e acho que a Damares é uma pessoa do bem que merece meu respeito e a minha consideração, entendeu? E ela tem pedido voto para mim, e eu não tenho visto o senhor pedir. Pois eu pedi. Inclusive,
tocou um assunto aqui que eu queria saber se você vai participar comigo numa boa ou não. O que é, Eu senador? tenho, por exemplo, o pessoal da magistratura, que eu estou tentando fazer um evento com eles, da magistratura, das carreiras jurídicas, das respectivas associações de juízes, advogados públicos, suas associações de pessoal, servidores, para que esse contingente aí representa quase 15 mil pessoas diretas no Distrito Federal, que tem, evidentemente, seus familiares, e que não tem apoio nenhum do Congresso Nacional, seja por um deputado, seja um senador, que possa conduzir as causas deles. Então, eles ficam sempre passando chapéu lá, pedindo esmola lá no Congresso, tomando porta na cara. Senadora, nós acabamos... Usando o judiciário. Usando amigos do judiciário. Judiciário. Para me pegar. Para te pegar. Eu estou falando aqui, esse áudio, quem aparece no áudio é o senhor Carlos Rodrigues, candidato ao Senado pelo PSD aqui no Distrito Federal. Ele é ex-desembargador e ele conversa com o coronel Charles Magalhães, candidato a deputado federal, que está fechado com o Bolsonaro, está fechado com a senhora. E esse áudio aqui revela um modus operandi muito perigoso para a democracia, para a política brasiliense e brasileira, porque mostra o intuito de se utilizar uma instituição como o Tribunal Regional Eleitoral para tentar, de alguma maneira, atacá-la ou desestimulá-la, ou então constrangê-la e também constranger este candidato a deputado federal para não te apoiar, para que apoie ele. E, ao final, o Carlos Rodrigues fala o seguinte, se você quer por bem, né? Ou seja, eu tenho aí a magistratura, você fica do meu lado, que eu vou colocar 15 mil pessoas aí do seu lado. Gente, o sujeito é ex-desembargador e já está contaminado pela velha política, a politicagem suja, imunda, que percorre os esgotos da política local e nacional. Então, se eu fosse o senhor Carlos Rodrigues, eu renunciaria agora à candidatura. Porque ele acaba de falar aqui, nesse áudio, ele diz que praticamente ele revela um suposto esquema para tentar tirar a senhora. Com amigos dentro do TRE. Exatamente. Ele vai ter que dizer quem são esses amigos. Ele vai ter que dar esses nomes, amigos não vão poder julgar um processo meu. Exatamente. Esses Por amigos aí. vão ter que se dar por impedido. Doni, eu estou chocada. Sabe por quê, Doni? Eu conheço esse candidato, eu conheci à distância. Uhum. E essa semana passada eu me encontrei com ele na rua, em Ceilândia. Uhum. Eu pedindo voto, ele também. O nosso encontro foi lindo. Esse homem me abraçou. Esse homem me abraçou com muito carinho e eu abracei ele com muito carinho. Foi um encontro respeitoso. Como é que esse homem me abraça do jeito que ele me abraçou na rua? Me elogiou, me parabenizou. Vai, ministra, sua campanha tá linda. O povo tá com a senhora. Eu vou fazer a minha parte. A senhora faz a sua. A urna vai escolher o melhor. Que falso! Muito falso. Que sujo! E é um jogo sujo. Por Que quê? imundo! Um ex-desembargador, que imundo! O ex-desembargador dizendo que Contra uma mulher. Isso é violência política contra a mulher. Exato. Ele faria contra um colega desembargador que é candidato também? Não. Ele faria contra um outro do judiciário ou que tem um marido, ex-marido, um pai ou um irmão político forte aqui? É porque acha que eu não tenho ninguém, doutor? É porque acha que eu estou sozinha? Não estou sozinha. E eu não vou permitir esse tipo de ação. Eu quero esse áudio. Agora. Eu vou mandar hoje, meus advogados vão mandar hoje a apuração desse fato. Eu quero saber quem são os amiguinhos, para que os amiguinhos fiquem espertos, que eu vou descobrir se tem desembargador aqui no TRE armando contra a minha candidatura. Eu não vou permitir. Não querem a nova política? Joguem limpo, vamos para a urna. Vamos apresentar nossas propostas para o povo decidir se quer ou não a nova política. Não isso. Isso aqui é baixaria, isso aqui é jogo sujo, isso aqui é crime. Eu não vou. Doni, Sim. Desculpa se eu estou exagerando. Não, por favor. Eu não vim no seu programa para isso. Eu sei. Desculpa, mas isso é inadmissível, Eu Doni. fiquei revoltado.
Eu fiquei Que revoltado, loucura! senador. Sabe por quê? Atenção, Brasil, olha o que mais está acontecendo no Brasil. Isso. Atenção, candidatos bolsonaristas no Brasil. Preste atenção nos TREs locais. Preste atenção, porque agora eu vou querer saber quem são os amiguinhos. Vou querer. A Liga contra a Corrupção começou hoje. Começou hoje, Doni. Começou hoje. Que absurdo. Desculpa, gente. Não, mas o qual- excesso de indignação. Mas eu tô fazendo uma campanha bonita. Mas olha só- Eu tô fazendo uma campanha limpa. Isso- Eu tô conversando. Eu tô doente, Doni. Eu tô rouca. Olha como você viu como eu cheguei aqui. Sim, sim. Eu tô com as pés inchados, falando para as famílias. Eu quero ser senadora para proteger criança. Mas, ministra, o que... Para proteger família. Aí o Cabra tem amigos no TRE. Então ele vai prejudicar um amigo meu. Olha só o jogo. Vai prejudicar um candidato sério, Isso. amigo meu, que também pensa em criança. Eu conheço o coronel. Sim. Coronel Charles é... O Coronel Charles é incrível. Vai prejudicar uma pessoa séria para me pegar. Jogo sujo. Você tabelar... Baixo. Exatamente. E um detalhe, Não o pior acredito. de tudo aqui desse áudio é a violência política contra Damares Alves, contra a mulher, contra a candidata. Porque não fez contra as outras? Porque eu não tenho marido, ex-governador, é isso? Será que é isso? Eu não tenho um marido poderoso? Por Será que que é contra isso? mim? Por que contra mim? E ele tá Não. achando que tirando a senhora do... Não vai. Pegou a do pessoa jogo- errada, doutor. Vocês corruptos do DF, vocês estão mexendo com a pessoa errada. Eu vou enfrentar todo mundo. Eu vou enfrentar esse gigante do DF. E- Eu vou enfrentar. Porque eu e Bolsonaro, queremos uma nova política no Brasil. A gente não quer essa política do submundo. Nós queremos uma democracia fortalecida. Me diga, o que esse cara fortaleceu a democracia? Me Nada. diga, quantas crianças ele vai salvar com essa ação? Não. Quantas mulheres ele vai proteger com essa ação? Ele Ele, já quer destruir uma mulher que quer proteger mulher e criança. Ficou feio pro senhor, doutor. Acabou o discurso, Ficou doutor. muito feio, doutor. Renuncie Quer, já. hoje vou pedir a cassação da sua candidatura e vou investigar quem são seus amiguinhos no TRE. Porque eu conheço desembargadores incríveis no TRE. Sim, sim. Tem pessoas muito sérias lá dentro. Tem, Eu tem. sei as pessoas, muita. Agora, não conheço todos. Eu quero saber quem são os amiguinhos dele. Que E ele esses deu nomes. amiguinhos, eu vou também buscá-los. Mas vamos começar a se julgar impedido agora. Vão ter que se declarar impedido para julgar qualquer processo meu. Gente, nós estamos entrevistando hoje a ex-ministra Damares Alves e ela acaba de ouvir aqui um áudio que chocou a todos nós aqui no estúdio e com certeza chocou a você que ouviu. Porque é uma afronta, um homem que é ex-desembargador, então ele tem que conhecer as leis, as regras, ele tem que respeitar a lei, a Constituição. Aí você ouve um áudio desse, em que ele praticamente tenta intimidar o coronel Charles Magalhães. Obrigada, Coronel Charles, pela veemente defesa a mim. O senhor Sim. me conhece. Obrigada, Coronel. Que Deus chame. Coronel tem que ser eleito agora. Agora, ele vai Agora o Coronel tem que ser eleito. O coronel, eu quero dizer que não foi o coronel quem me passou essa gravação, não, tá? Eu tenho as minhas fontes. E não sou obrigado a dizer quem passou, não. Agora, o que eu posso dizer é que eu estou envergonhado, enquanto cidadão brasiliense, de ter um homem como o senhor Carlos Rodrigues, candidato ao Senado, para representar quem? Porque O que o ele ia povo é que fazer não é. dentro do Senado? Boa O que pergunta. esse homem ia fazer dentro do Senado? Se juntar ao judiciário para derrubar Bolsonaro depois? No mínimo. Atenção, Brasília. Acorda, quem é Brasília. bolsonarista? Cuidado com quem vocês vão mandar para o Senado. Estão indo homens para lá para pegar Bolsonaro. Olha a prova aqui, ó. Derrubar uma bolsonarista é derrubar Bolsonaro. Atenção, Brasília. Mais do que nunca, vote em mim. Eu serei a guardiã. Eu vou proteger Bolsonaro. Eu serei a sentinela. Eu não devo nada para ninguém do judiciário. Vote em mim. Pronto? Pronto, acabou. Podia pedir voto no seu programa? Ué, Então pronto. pronto. Acabou. Gente. Acabou pra vocês. Coitado do Bolsonaro, cara. Se eu tô passando isso aqui, Imagina. o que ele não tá passando no Brasil inteiro? Exatamente. Coitado do Bolsonaro. Gente, eu quero dizer que, primeiro, o programa é meu, o blog é meu, entendeu? Esse canal é meu, então não devo satisfação, entendeu? Se você está achando ruim porque eu estou falando isso aqui, problema seu. Se você achou ruim que a senadora Damares pediu voto, problema seu. É um período eleitoral, ela é candidata, ela pode sim pedir voto. Qual o problema? Outra coisa, você que é mulher, eu quero falar agora com você, mulher. Olha só, gente, mais de 50% do eleitorado
em Brasília é feminino. E você, mulher, acabou de ver uma afronta sem igual, num jogo desigual, numa baixaria tremenda, numa covardia sem palavras, de um cidadão que deveria respeitar as mulheres, principalmente as mulheres candidatas. Então ele escolheu Damares por quê? Não, vou tirar o voto da Damares porque eu recebi uma missão praticamente. Praticamente foi isso que ele falou. Me pediram para dar um pontapézinho pro... Quem pediu a ele? Quem pediu? Ele vai ter que dizer quem pediu a ele também. Aí você fala, Isso é mas eu não vou dizer. Será que ele, como doutor, esqueceu que tem uma nova lei no Brasil? Esqueceu. Que agora é crime, violência política contra a mulher. E eu lutei pela aprovação dessa lei. Eu ajudei a escrever essa lei. Pois vai ser o primeiro de Brasília enquadrado na lei. Eu quero ver ele condenado por violência política contra a mulher. Nunca mais ele se elege em Brasília. E que sirva de exemplo para os demais. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado. Desculpa, Doni. Eu queria que fosse um programa tão bonito, porque eu te amo tanto. Quero tão bem a você. Obrigado, Quero senador, muito ser parlamentar junto com você. Mas desculpa o excesso de emoção aqui. Em nome de todas as mulheres. Não se faz isso com uma mulher. Jamais. Em nome de todas as mulheres. Obrigada, Doni. Eu estou revoltado. A sua revolta é a revolta de muita gente. Pode ter certeza disso. Gente, muito obrigado pela audiência. Que Deus abençoe vocês. E, infelizmente, essas coisas acontecem porque, né, quando aparece alguém, um justo, aí o que acontece? O inferno se levanta. E aí também, nessas horas, é que o inferno revela quem são os verdadeiros demônios da política. Quem mandou ele fazer isso? Quem mandou? Ele vai ter que se explicar. Não, e um detalhe, se ele não quiser explicar, não tem problema, não. Basta que a justiça peça a quebra do sigilo telemático e telefônico, vai quebrar o bancário. sigilo, a gente vai saber quem mandou ele fazer isso. E quem são os amiguinhos dele no TRE. Vamos. Gente, meu Deus, conversei aqui hoje com a nossa querida Damares Alves, candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Muito obrigado, senadora. Que Deus te abençoe. Dona. Que Deus te dê muita força nesse momento, nos próximos dias. Quero você eleito, cara. E eu quero a nossa liga. Acabou para eles. A Liga contra a Corrupção. Pronto. Tá? Que Deus abençoe, fica aqui o nosso abraço. E você que acaba de assistir esse programa, por favor, compartilhe. Compartilhe com seus amigos agora. Vamos levar essa história para todo o Distrito Federal. As mulheres precisam ser respeitadas. Candidata precisa ser respeitada. A nossa candidata ao Senado precisa ser respeitada. Principalmente por parte de um cidadão que é candidato ao Senado e que usou de práticas nada republicanas para tentar atacar a campanha da candidata, Damares Alves. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau.